Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui hoje nessa noite com vocês, nessa live, onde nós vamos estar discutindo a volta às aulas no contexto da pandemia. Então, eu quero desde já desejar uma boa noite a todos vocês que estão acessando agora, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Eu quero dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje, a professora Tássia Vidal e a nossa querida enfermeira Cíntia Gil. Muito bem-vindas na nossa live. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, enquanto o público vai acessando, vocês podem enviar perguntas através do Facebook e nós vamos estar respondendo para vocês as perguntas que vocês eventualmente nos enviarem. Eu vou apresentar a professora Tássia. Professora Tássia Damião Vidal é graduada em Pedagogia. Atualmente é professora de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino. Tem experiência, na área de educação, sobretudo na educação infantil, em informática educacional. E é conselheira do Conselho Municipal de Educação de Bebedouro, desde o ano de 2014. Participou de importantes discussões sobre o Plano Municipal de Educação. E a Tássia, para quem não conhece, é uma grande militante da educação em Bebedouro. Então, seja bem-vinda, professora Tássia. Vou falar um pouquinho da Cíntia, que é nossa profissional da saúde, convidada para a live de hoje. A Cíntia Gil Pereira dos Santos, ela é enfermeira, graduada pela Unifafib, especialista em UTI pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, atuou como docente no Centro Universitário Unifafib por vários anos, formando profissionais da saúde e também nos cursos de fisioterapia. Atualmente é enfermeira do IBN e também da Unimed. Trabalha há bastante tempo na área da saúde, não só como assistência, aos usuários, como também formadora de profissionais da saúde. E eu, professor Gandini, que estarei fazendo, então, a mediação nessa noite tão importante, com esse tema tão relevante que é o retorno às aulas durante esse período da pandemia. Eu vou passar a palavra para que as nossas convidadas façam as boas-vindas e conversem um pouquinho com vocês. Vamos lá, professora Tássia. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a todas que estão aqui juntamente conosco para uma conversa sobre as possibilidades e as consequências de um retorno precoce, sem planejamento, para a volta das crianças à escola. É um momento que a gente precisa ficar atento, ter cautela, muita sabedoria, para não termos consequências futuras que coloquem em risco as nossas crianças, que é o que a gente fica mais preocupada. Então, agradeço já desde de antemão o convite e espero que tenhamos um diálogo bem produtivo. Cíntia. Boa noite, eu gostaria de agradecer a presença de todos os nossos internautas, tentando passar de um modo inovador, de um modo diferente, as informações agora através de live. A gente já vem se acostumando isso desde março. E aproveito para agradecer ao Gandini, ao convite, e também agradecer e já trazer, agradecer a todos os colegas, os profissionais que estão à frente desta pandemia. São os meus mais sinceros agradecimentos por estar fazendo parte dessa linha de frente e os profissionais que até perderam a vida, alguns profissionais que se adoeceram. Então, gostaria já de agradecer que estão aí à frente dessa batalha, nessa luta. Isso mesmo. Cíntia, vamos começar, já temos algumas perguntas aqui que os internautas estão mandando para nós. E uma pergunta que os pais estão fazendo
Como é que os pais podem ter a certeza, caso as aulas retornem, de que as crianças, elas não poderão, ou elas não serão contaminadas, ou elas poderão ser vetores do coronavírus? Como que a gente pode estar explicando isso para os pais? Que, na verdade, os pais eles estão bastante preocupados com esse retorno, e muitos pais estão aqui perguntando para nós como que eles podem ter a certeza ou a segurança para enviar os seus filhos, então, para a escola. Essa certeza nós não temos, né? Porque a criança também vai ser esse meio de campo, né? Para estar levando até o contágio da doença para as casas, né? Ou levando até para a escola, né? Para a creche, porque ele pode se contaminar em casa e levar para as outras crianças, profissionais, professores, quem estiver ali trabalhando junto com essa criança, tendo esse contato próximo. O que tem são medidas que a gente consegue evitar o contágio, mas ter certeza que a criança não será contaminada ou vai levar essa contaminação, a gente não consegue ter essa certeza. E lembrando, né, que a gente está falando nessa discussão, nós estamos falando de crianças. A gente está difícil ter esse controle com os adultos, né? Com a criança, eu vejo que é muito mais difícil esse controle, porque a criança ela é impulsiva, ela vai brincar, ela vai correr, ela vai... Imagina, quanto tempo eles estão longe, né, dos seus coleguinhas, na hora que se encontrar na creche, né? Como que a gente vai evitar de falar? Não brinca, não divide alimentos, passa álcool em gel todo momento. Então, é um bate-papo aqui que a gente vai abrir várias vertentes e trazer, né, algumas pontuações que a gente tem que lembrar, né, que não existe esse controle. Eu não consigo ter esse controle. Ninguém consegue falar para o pai, pode mandar que seu filho vai estar seguro e ele não vai se contaminar, né? A gente não consegue trazer essa resposta para o pai, nem essa tranquilidade para o pai. Isso é impossível eu falar. Eu não falaria dessa forma jamais. Muito bem, enfermeira Cíntia. Eu quero agradecer e desde já parabenizar a participação aqui na nossa live. Nós temos internautas de Bebedouro, região toda participando, Monte Azul, Taquaral, Viradouro, Pitangueiras, Ribeirão Preto, Sertãozinho. Olha que legal, o pessoal está participando, está mandando perguntas. E nós, assim, ficamos bastante felizes que os pais estão participando. E você também pode mandar a sua pergunta para o nosso Facebook. Eu vou passar para fazer uma pergunta para a Tássia. Tássia, o que você pensa sobre as crianças voltarem primeiro às aulas? Bom, vamos lá. Não é um assunto simples, muito pelo contrário, é cada vez mais complexo a gente pensar no retorno, começando pela educação infantil, né? E quando a gente pensa em educação infantil, a gente não está falando apenas de criança de 3, 4, 5 anos. A gente também está falando de bebês. E cada vez mais cedo temos o contato com crianças de 4 meses, de 5 meses, de 7 meses. E acaba sendo inviável a gente pensar em retorno começando por essas crianças, né? A gente entende que tem toda a questão de pais estarem trabalhando, da questão social, mas a gente precisa primordialmente pensar na segurança da criança. Então, pensando nisso, não é recomendável, assim, na lógica educacional, no ambiente educacional, pensar no retorno começando pelas crianças menores. Esse é um assunto que a gente precisa prestar atenção, abrir um diálogo com a comunidade, que a gente fala intersetorial, né? Pessoal da saúde, pessoal da assistência social, pessoal da educação, os professores, não só os professores, mas toda a questão dos profissionais que estão dentro do ambiente escolar, porque eles também precisam se sentir seguros, né? Então, é algo que a gente precisa pensar partindo da premissa, principalmente da segurança da criança. Isso, Tássia, muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas, né, direcionadas à Cíntia em relação às medidas de proteção.
Cíntia, o Ministério da Educação, ele promulgou um protocolo para que as escolas possam adotar caso as aulas retornem, e inclusive colocando medidas de proteção coletivas, individuais, medidas que cabem às famílias, à sociedade. Nesse sentido, Cíntia, como que a gente pode pensar de forma no dia a dia, por exemplo, da escola? Que tipo de medidas você considera mais importante, não só para as famílias, como também para a escola? Eu costumo dizer que a pandemia também veio, né? Não é de tudo ruim. Tem muita coisa que a gente vai levar com hábitos saudáveis para a nossa vida, né? Porque a doença sempre teve doenças infecciosas, né? De alto contágio, mas que nós nunca passamos por uma pandemia de tamanha proporção. Então, eu vejo que muitas coisas do protocolo do Ministério é viável, sim, né? Só que a minha pergunta a minha inquietação, né? Eu vou ter na creche garrafas de água, copos de água descartáveis para essas crianças. Eu fico preocupada com a criança tomar água num bebedouro de água. Eu fico preocupada com a higienização dessa creche. Será que esses profissionais estão sendo preparados? Porque, assim, toda a limpeza que a gente faz em ambiente hospitalar, quando a gente se diz bactéria, infecção, existe uma técnica, né? Então, eu não vi no protocolo se esse profissional, eu não vi em nenhum momento eles descrevendo que seriam treinados esses profissionais que estão lidando com a educação por profissionais da saúde. Então, não é como limpar uma casa. A gente está vivendo um momento diferente. Então, eu fico extremamente preocupada, né, com a limpeza do ambiente. Eu fico pensando assim, né, Tássia, e na hora que eu vou trocar uma criança, né, eu vou ter lá um funcionário, precisa trocar a fralda do bebê. Tem um funcionário que vai lá e limpar imediatamente, aonde nesse trocador, eu acabei de limpar, tirei a criança de lá. Tem um profissional que vai lá e vai limpar na hora que eu acabei de trocar a fralda dessa criança para eu fazer a higienização de uma outra criança. Então, eu penso num ambiente um pouquinho mais à frente, né? Eu fico muito preocupada, porque a gente está comentando desde bebês, né, até as crianças maiores, e eu fico preocupada pensando, né, na minha área, porque eu não tenho disponibilidade de leitos de pediátricos, UTIs pediátricas, UTI neonatal, a mesma quantidade eu não tenho do que a quantidade que eu tenho de leitos adultos, né? Os leitos adultos já estão cheios. Então, eu fico pensando, se a gente disseminar essa doença para as crianças, se acontecer um alto contágio com elas, como que eu vou tratar essa criança? Né? Então, eu vejo assim, bastante vertentes que a gente teria que colocar em cima desse protocolo. Né? Então, eu vejo que tem bastante coisa que dá para melhorar ainda no protocolo. Muito bem, enfermeira Cíntia. São colocações muito importantes. Eu tenho aqui algumas perguntas que os pais da Escola Coronel Conrado Caldeira estão nos enviando. Queria agradecer a participação dos pais da Escola Conrado, de todas as escolas da nossa rede municipal, da rede estadual de ensino e também da nossa rede privada. Muitos pais aqui mandando perguntas e muitos alunos também do ensino médio, né, estão mandando algumas perguntas aqui para nós. E uma delas, Tássia, está se referindo a você, onde um pai pergunta se é possível aplicar todos esses protocolos da Organização Mundial de Saúde, e agora editados pelo Ministério da Educação e Cultura, pela Secretaria de Estado da Educação, se eles são possíveis de acontecerem de fato na educação infantil. Dá uma explicada para a gente. É uma pergunta bem interessante, porque a gente já pode responder que absolutamente não. Não é possível a gente aplicar um protocolo dentro de uma rotina vamos pensar exclusivamente nos bebês agora. Pensando numa sala com 12, 14 bebês, e esses bebês não tem como a gente fazer como aconteceu na França, por exemplo. Acredito que alguns de vocês já tenham visto essas imagens.
onde a professora fez um quadradinho com fita colorida, colocou a criança sentada lá, fez outro quadradinho, colocou outra criança sentada lá, colocou o brinquedo, e como que eu vou fazer isso com a criança de 1 ano e meio? Eu falo, não, querido, não saia daí, fique sentado aí, que eu vou até atender a demanda de outro bebê que acabou de fazer cocô, e eu vou precisar, aguarda só um minutinho que agora eu não vou conseguir te atender. A gente pensando nessa lógica é inviável. Não tem como pensar em protocolo seguro, né? Porque a gente está pensando em segurança, a gente está pensando em vidas. Quando a gente fala de educação infantil, a gente está prioritariamente pensando na criança. Como que eu vou organizar um protocolo com um nível de segurança que esse momento necessita, né? Então, é complicadíssimo pensar nisso, pensando que o bebê, ele solta fluidos, então ele vai babar, ele vai fazer cocô e vai vazar, ele vai tirar a chupeta de outra criança, vai colocar na boca dele. Pensando também que menores de 2 anos de idade não pode utilizar máscara, acredito que até a Cíntia pode falar até melhor que eu, que a Organização Brasileira de Pediatria falou que não pode se usar máscara com risco de sufocamento, né? Nós adultos já temos essa complicação que nos incomoda, você imagina uma criança de 1 ano e meio. Então, assim, vamos pensar com cautela, até que ponto certos protocolos eles se aplicam à unidade escolar. Muito bem, Tássia, excelentes colocações voltadas para a educação infantil. E agora nós temos aqui uma pergunta que os pais estão colocando em relação às recomendações que a Organização Mundial de Saúde fez, colocando sobre a questão dos ambientes, né? Como é que seria quando as crianças chegam na escola e esse protocolo se inicia. Então, nós temos aqui algumas informações em relação a alguns procedimentos básicos, como a aferição da temperatura e demais outros procedimentos preconizados nessa norma. Então, eu vou passar para a Cíntia, para ela explicar para a gente um pouquinho como é que seria esse protocolo desde o momento em que a criança chega na escola e ela retorna para suas casas. Lendo o protocolo, eu fiquei com o coração bem apertado, porque eu penso eu comecei a pensar em várias situações. Tem algumas crianças que elas precisam do transporte coletivo para chegar na escola. Dentro do transporte coletivo, eu consigo um distanciamento de 1,5 m, né? Então, a gente vai manter em sala de aula um distanciamento de 1,5 m. E esse, voltando, uma porcentagem menor dos alunos. E os alunos que não estarão em sala de aula, né? Vão continuar com aulas remotas para não perder o conteúdo que aquele colega está ministrando. Então, o semestre vão ser 2 trabalhos, né? As aulas remotas vão continuar e tendo a aula presencial também, né? E aí, gente, as crianças chegam, todo mundo sabe como que é a portaria de escola, né? As crianças chegam, como que a gente vai evitar essa aglomeração? Eles falaram também em intercalar o horário de intervalo, legal. Agora, como que eu vou conseguir, que nem a Tássia falou, como que eu vou conseguir limitar as crianças no horário de intervalo, né? Porque é um horário que eles têm de lazer, eles dividem lanche, né? Criança, então, bebê, tira da boca de um, divide com o outro, né? Então, eu fico muito preocupada pensando em algumas situações. Eu fico extremamente preocupada também com a saúde dos profissionais que estão trabalhando com essas crianças. A aferição de temperatura, gente, é bacana, só que eu vou conseguir pegar se a pessoa tiver com febre, mas a gente tem alguns sintomas, né? A gente tem alguns pacientes que estão assintomáticos transmitindo a doença. Quer dizer, então só a febre não vai servir de parâmetro. Me ajuda? Ajuda. Só que tem aquelas pessoas assintomáticas, sem apresentar sintoma algum, em transmissão da doença, no pico da transmissão da doença. E aí? Que eu não vou conseguir pegar, né? Somente verificando temperatura, né? E aí, se vocês colocarem, né? Eu estou tendo vivência de participar de triagem. Esse termômetro que nós estamos utilizando, se você pegar e verificar a temperatura seguida de várias pessoas ao mesmo tempo, até para não evitar fila, ele dá a temperatura bem parecida de um paciente com o outro.
né? Então, eu tenho até receio do próprio equipamento que a gente usa, né? Então, eu fico preocupada com várias coisas. Muito bom, enfermeira Cíntia. Eu quero saudar aqui os pais que estão participando dessa live. Temos aqui uma outra pergunta para a educadora Tássia, e que eu considero bastante importante essa pergunta, Tássia. Vamos lá. Quando se fala em retorno das atividades presenciais, é muito discutida a questão do ensino híbrido, ou seja, uma parte presencial e uma parte os alunos estudam em casa. Caso isso aconteça, como podemos pensar ou como pode ser usado esse modelo na educação infantil? Explica para a gente. É um assunto meio polêmico, né? A gente tratar de ensino remoto na educação infantil, porque a gente já parte da origem, que não existe educação remota na educação infantil. O que existe na educação infantil, com base nos referenciais, nas DCNEs, na própria base curricular, que o eixo norteador da educação infantil são as interações e brincadeiras. Quando eu falo em interação e brincadeira, eu não consigo que isso aconteça de forma concreta no ambiente familiar. Tanto é que, se a gente for pegar a própria diretriz no artigo 5º, por exemplo, que fala que os espaços educacionais que acontecem as interações e brincadeiras na educação infantil são ambientes não domésticos. Então, quando a gente fala em ambiente não doméstico, a gente não está falando de casa, né? A gente está falando de escola, de instituição de ensino. Então, a gente precisa entender que o foco da educação infantil, diferente das outras etapas, não é curricular. Não tem um currículo que eu preciso que a criança de educação infantil cumpra português, matemática, história, geografia, como acontece no fundamental, como acontece no ensino médio. Porque o currículo da educação infantil, ela é a vida, ela é aquilo que a criança está acontecendo naquele momento. Tudo é currículo na educação infantil. Quando a gente fala de currículo, de aprendizado, a gente está falando, o comer é o currículo, o tomar banho é o currículo na educação infantil. Então, não tem como eu transferir ou tentar colocar uma atividade, olhando para uma lógica pedagógica, no ambiente escolar. O que a gente pode fazer é dar uma assistência para a família no sentido de orientação, de aumentar o repertório cultural de música, de propor atividades de brincadeira, sem focar na questão pedagógica, porque pai não é professor, né? Pai é pai. E a gente precisa entender também que cada família tem uma estrutura, que a gente precisa se preocupar que, às vezes, esse pai ele não é nem alfabetizado. Então, como que eu vou querer que ele dê conta, como acontece... Ai, pai, você precisa contar certas histórias para o seu filho, ele não sabe nem ler, né? Ou as preocupações dele naquele momento é alimentar, por exemplo. Então, isso também precisa ser visto, né? A escola ela precisa ser uma rede de apoio, porque para não ficar uma coisa muito... a gente sendo mais um fator de estresse para essa família, quando, na verdade, a gente precisa ser mais um fator de apoio, né? De pensar que o currículo, quando a gente fala de currículo, e de aprendizado, porque meu filho está perdendo, ele não está perdendo, né? Ele pode, dentro da educação infantil, não se perde, né? A gente pode falar de perder no médio para frente, porque aí mesmo assim você recupera. Não existe recuperar a infância é aquilo, é agora. Não existe uma criança para o futuro, ela já está sendo neste momento, né? Muito bem, professora Tássia, olha que legal, temos aqui várias participações. Tem uma aqui para você. Sou fã da professora Tássia, não concordo com a volta às aulas, é um absurdo, pois estamos falando de vidas. Parabéns, Tássia, pela sua colocação. Educação infantil é uma realidade de interações, impossível o distanciamento social na creche. Esse protocolo, na verdade, é uma utopia. E aqui temos também São José do Rio Preto presente na nossa live. Olha que legal, muito bom. Bom, gente, falando em retorno às aulas, é importante dizer que o governador do estado de São Paulo, ele já proclamou que ele pretende retornar às aulas agora, a partir do dia 8 de setembro, tá? Essa notícia acabou de ser publicada hoje.
e há um cronograma de reabertura das escolas relacionados diretamente às fases de flexibilização do Plano São Paulo. Então, segundo esse documento, a retomada das aulas presenciais só vai acontecer se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela, que é a terceira menos restritiva, segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia, ou seja, por 28 dias consecutivos, a região precisa estar na fase amarela para que as aulas possam retornar. É importante nesse sentido, enfermeira Cíntia, nós pensarmos na nossa região, tá? Nossa região, que os casos eles têm aumentado consideravelmente. Hoje em Bebedouro nós temos aí um elevado índice de contaminados, isso tem aumentado a cada dia, isso é motivo de preocupação. Seria importante você comentar um pouquinho sobre a evolução dos casos nos últimos dias. Inclusive, caso retorne às aulas agora, a partir de setembro, qual seria a estimativa que a gente pode fazer em relação ao aumento do número de casos de coronavírus? Eu fico bastante preocupada porque nós tivemos aqui na nossa cidade, há 2 semanas atrás, quando o comércio abriu, até hoje nós estamos sofrendo essa abertura do comércio nos hospitais, né? Porque, gente, o paciente que contrai a doença, ele tem um tempo de internação muito longo. São pacientes graves, então eu fico com esse paciente numa média, um tempo de internação alta dentro de UTI, né? Então, se eu vou aumentar o fluxo de pessoas se movimentando nas cidades, né? Levando o filho para a escola, buscando o pai que encontra, são rodas de conversas de pais em portarias de escolas, né? Então, eu vou aumentar muito esse número, né? Então, como vai ser a retomada parcial, né, da volta às aulas, se a gente estiver nessa faixa, então, a gente, com essa retomada parcial, eu acredito que fique difícil a gente colocar um número, né? Até porque em Bebedouro hoje vai aumentar os nossos leitos, né? Então pode ser que a nossa taxa de ocupação hospitalar vai diminuir. Por quê? Porque vai aumentar leitos hospitalares. Então aí eu acho que vai ser uma falsa propaganda para a gente. Bebedouro diminuiu a taxa de ocupação hospitalar. Tudo bem, diminuiu porque aumentou a quantidade de leitos. Então eu fico bem preocupada com o que vem por aí, tá? E se for para contrair a doença, a gente não consegue saber, né, como que vai ser essa resposta do corpo, do nosso corpo frente à pandemia, frente ao Covid. Então, se for no pior cenário, eu fico preocupada com o número de leitos que nós temos disponíveis na cidade. E aí, pessoal, não é só leito SUS, leito na rede privada, tudo bem, da rede privada também pode chegar a um caos e a gente não vai conseguir transferir, né? Porque a nossa região também está com os leitos de UTI, Ribeirão Preto, 90 e poucos % dos leitos de ocupação de leitos de UTI, São José do Rio Preto, o pessoal que está assistindo a gente, tem uma ocupação alta também de leitos de UTI. Então eu fico muito preocupada pensando num pior cenário. Eu sei que a gente tem que ser otimista, a gente está na hora de se unir. Nós estamos aqui até para fazer essa discussão, né, entre a área da saúde e a área da educação. O intuito de todo mundo aqui é chegar num objetivo comum. Mas a gente precisa, né, ver o objetivo comum que seja melhor e viável, né? Como o pessoal está comentando aqui, nós estamos falando de vida, né? Então, é o que me preocupa, são as vidas das pessoas. Com certeza, enfermeira Cíntia. É muito importante que nós façamos a defesa da vida. Somos a favor da vida. Isso é algo que não podemos abrir mão. Bom, é importante dizer também a vocês que estão nos acompanhando sobre os protocolos de segurança, porque as escolas elas deverão obedecer
rígidos protocolos de segurança para a reabertura. Entre eles estão o distanciamento de 1,5 m, inclusive dentro da sala de aula, recreios e intervalos com revezamento das turmas em horários alternados, horários de entrada e saída escalonados para evitar aglomerações, não haverá feiras, seminários, competições esportivas. E aí tem um outro dado também que se diz respeito ao EPI, que são os equipamentos de proteção individual, que as redes de ensino deverão disponibilizar para os professores, funcionários, com uso obrigatório de máscara, inclusive o fornecimento de água potável em recipiente individual e higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Então, aqui a gente tem uma pergunta agora para a nossa educadora, Tássia, em relação à alimentação escolar. Tássia, como que fica a questão do cuidado na alimentação escolar das crianças? Quando a gente fala em alimentação, a gente precisa entender e olhar a nossa realidade, não é? A gente precisa descer mesmo a nossa realidade e olhar com os olhos de ver, né? Porque no município tem crianças que só se alimentam ou têm a sua alimentação principal dentro da escola. E a gente também precisa se atentar a essas crianças. Por isso, quando a gente fala em relações intersetoriais, é mais ou menos nesse ponto que a gente precisa observar, que seria ter uma conversa, um diálogo com a assistência social, com o pessoal da saúde, com as pessoas dos conselhos que trazem e que faz com que essa criança tenha segurança, né? Porque quando a gente fala em comida e alimentação, é algo bastante delicado, porque não é querendo e tendo essa visão de que a escola é assistencialista, mas a função social da escola também é a segurança e também é promover o bem-estar, né? A gente sabe que o nosso município está tendo algumas atitudes em relação a isso, a alimentação das crianças que são mais vulneráveis, mas também pensando nesse retorno, como que a gente vai estipular as prioridades, né? Como que a gente vai fazer a defesa de que só vai voltar X criança, Y criança? A gente precisa ter muita cautela. A gente precisa ouvir as famílias, ouvir os professores, ouvir os pais, ouvir a comunidade no geral e tentar entrar no consenso caso realmente volte em 8 de setembro, porque até então a gente não sabe muito bem do município, mas precisa ter essa conversa e precisa ser o quanto antes, porque hoje é dia 5, né? Se eu voltar daqui a 30 dias, como que vai ser esse protocolo? É bastante rigoroso. Então, é algo que a gente precisa estudar com bastante calma. Excelente, Tássia. Bom, nós temos aqui algumas perguntas que estão sendo enviadas em relação às crianças em situação de risco, no caso de asma e bronquite. Cíntia, você pode falar um pouquinho sobre essas crianças em situação de risco? Eu não vi nada no protocolo falando da criança que é portadora que pertence ao grupo de risco. Eu vi em relação aos funcionários que são grupo de risco, né? Funcionário, professor e funcionários das escolas que pertencem ao grupo de risco não irão voltar. Agora, a gente precisa também sentar, né, pais e orientar as escolas, né? Olha, meu filho é portador de doença crônica, ele pertence ao grupo de risco. A gente tem crianças hipertensas, crianças diabéticas, crianças portadoras de doenças respiratórias. Então, vai ter que sentar e conversar com o diretor, com os coordenadores, porque essa criança não é aconselhável ficar em contato com outras crianças, né? Mas estão sadias. Eu não tenho essa segurança para falar que alguma criança que esteja participando da aula esteja em estado de saúde plena, né? E aí a gente tem esse indicador de que quando tem doença crônica, a doença vem de uma forma bem exacerbada. Então, eu acredito que os pais vão ter que sinalizar os coordenadores para estar continuando com esses alunos em atividade remota, porque é um risco ainda maior esse aluno participar da aula presencial sendo portador de doença crônica. Muito bem, enfermeira Cíntia. Nós temos aqui uma pergunta que eu considero muito importante. Nós estamos chegando ao final da nossa live.
Desde já quero agradecer a participação de todos vocês, dizer que essa é a primeira de muitas lives que nós iremos fazer aqui para tratar de diversos assuntos do interesse da nossa comunidade, da nossa sociedade. Nós temos aqui uma pergunta que é muito importante em relação à questão dos pais terem o direito de optarem por enviar ou não os seus filhos à escola. Essa é uma pergunta bastante complexa, que vou passar também para a educadora Tássia falar um pouquinho, e depois a gente passa então para as considerações finais. Vamos lá, Tássia. Eu volto a tocar no assunto sobre o diálogo e a comunicação, né? Intersetorial principalmente. A gente precisa ouvir as famílias, precisamos entender e compreender a realidade do nosso município. Cada bairro tem a sua realidade, cada escola tem a sua realidade. Às vezes a estrutura que eu tenho no Residencial Bebedouro, por exemplo, não é a mesma que eu tenho em uma creche no centro. Então a gente precisa abrir realmente o canal da comunicação e ver, estabelecer como é que vai ser essa questão do pai não se sentir seguro, e ele precisa ver o que é melhor para o seu filho, para a criança. Não deixando, obviamente, a gente não está falando que vamos deixar a criança sem apoio, né? Então eu vou deixar meu filho em casa e eu não vou me preocupar com nada. Não é nisso que a gente está falando. A gente está falando de acompanhamentos, né? De não deixar a criança a Deus dará. A gente precisa dessa rede de apoio exatamente para pontualmente verificar as necessidades das crianças. A gente sabe que teve, inclusive, índice altíssimo de violência doméstica. E quando a gente fala em violência doméstica, a gente está falando diretamente de violência com a criança. Então, a gente também precisa observar isso bem de perto. Gandini, nós temos uma pergunta aqui para você. Qual o seu pensamento sobre a avaliação no ensino fundamental em tempos de estudos remotos? Nossa, que pergunta legal. Vamos lá. Gente, de fato, nós estamos passando por um momento muito novo para todos nós, professores, famílias, comunidade, escola. A avaliação, ela é muito importante. Porém, a avaliação, ela precisa contemplar todos os aspectos da aprendizagem, do desenvolvimento da criança na sua globalidade, na sua amplitude. Como nós estamos falando de um ensino remoto, nós estamos falando de uma parte da avaliação, nós não estamos falando do todo. Então, eu acredito que todas as atividades desenvolvidas agora no ensino remoto, elas devem ser avaliadas de forma significativa, de forma a contemplar aquilo que o aluno conseguiu fazer, aquilo que o aluno se esforçou em realizar, e pensando que no retorno às aulas é que todas essas atividades que foram desenvolvidas no âmbito porque nós temos a questão da sistematização do conhecimento. Todas as atividades que foram desenvolvidas no ensino remoto são atividades gerais, são atividades que contemplam competências e habilidades que não dão a sistematização, ou seja, o fechamento daquele conteúdo que nós iniciamos. Então, eu acredito que essa avaliação ela é parcial, ela deve ser retomada assim que as aulas retornarem, e a partir daí o professor ele vai então fazer não só uma avaliação diagnóstica daquilo que o aluno conseguiu aprender, como também uma avaliação daquilo que ele vai precisar ensinar. Então, isso é muito importante, porque a avaliação ela é um tema bastante complexo. E, nesse momento, nós temos algo que se sobrepõe a todos esses aspectos, não só da avaliação, como também da volta ou não das aulas, que é a vida. Então, o que adianta nós falarmos de um ano perdido, ou de um ano que, de repente, nós não tivemos uma aprendizagem como nós gostaríamos, mas se nós estamos tendo aí a morte. Então, o que é preferível? Nós voltarmos às aulas e perdermos vidas, ou nós desconsiderarmos as vidas e passarmos, então, a voltar às aulas? Então, é uma questão filosófica para que nós possamos pensar nesta noite. O que, de fato,
é mais importante na nossa vida. E é isso que eu acredito que os pais precisam fazer e refletir. Eu acredito muito nas famílias, eu penso que as famílias elas têm hoje, né, um empoderamento, um poder importante sobre os filhos, e eu tenho certeza que cada pai, cada mãe sabe aquilo que é melhor para o seu filho. Bom, vamos então passar para as considerações finais. Eu vou passar para a Cíntia para que ela faça as considerações finais e depois a professora Tássia também faça as suas considerações para que nós possamos então encerrar esse momento tão importante com esse tema tão legal, tão significativo que nós conversamos hoje, né? Pessoal, eu estava dando uma olhada aqui nas perguntas que vocês enviaram, me perguntaram também no caso de crianças com deficiência. Eu acredito que tem que ver qual a deficiência da criança, né? Porque tem deficiência física, motora, intelectual, e aí cada doença em si tem sua característica para desenvolver outras doenças. Então, eu acredito que essas crianças com deficiência são acompanhadas pelos pediatras e nada como ninguém melhor que já tem esse acompanhamento dessa criança para falar se tem condições dessa criança voltar para a sala de aula ou não. Então, eu aconselho o pai que tem um filho deficiente a procurar uma criança. E me perguntaram também no particular aqui se eu tivesse filhas, se meu filho voltaria para a escola. De maneira alguma, tá? Eu não sou formadora aqui de opinião, mas se eu tivesse o meu eu poderia opinar. O meu seria não vai voltar, tá? Então, gostaria de agradecer. Depois o pessoal que tem meu WhatsApp pode me mandar pergunta ainda no Insta. Estou aqui para tentar colaborar e esclarecer alguns pontos, né, que eu acho falho ainda dessa retomada de aulas. Pode estar mandando pergunta no Face, no Insta ou até no meu telefone particular. Na medida que eu for conseguindo, eu vou estar respondendo. E gostaria de agradecer aqui os meus amigos, né, que estão aqui me mandando um oi, os meus alunos, meus colegas de trabalho, meus amigos pessoais, minha família de Rio Preto, Carol, minha amigona, Maju, Lília, um abraço para vocês. Rogéria, obrigada aí pelo apoio, tá bom? E deixo um beijo grande no coração de vocês. Bom, eu quero finalizar a fala aqui, então, com um texto, um pequeno fragmento, não vou ler ele por completo. Se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar posteriormente, que é da professora Gilca. E aí ela fala o seguinte, o texto dela fala: por que toda criança ela precisa brincar e muito? Brincando, elas aprendem a escolher. Unidunite. Aprendem a imaginar. Esta poça d'água vai ser o mar. Aprendem a perseverar. Caiu o castelo, vou fazer de novo. Aprendem a imitar. Olha, eu era o motorista. Brum. Aprendem a criar. Dou um nó aqui, ó, outro ali e está pronto o circo. Aprendem a descobrir. Misturei o amarelo, o azul, olha no que deu. Aprendem a confiar em si. Olha só como eu consegui fazer. Aprendem a novos conhecimentos. 28, 29, 30. Aprendem a fantasiar. Daí a gente voava. Etc, etc, etc. Aprendem inúmeras coisas. E as crianças só aprendem se elas tiverem condições para isso, né? E a gente, como fator, como professor, como educador, fica cada vez mais preocupado com esse retorno precipitado. Então, eu agradeço desde já pelo Gandini, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quem tiver interesse de um diálogo, de conversar, quiser os textos de apoio, eu posso disponibilizar também. Uma boa noite, obrigada a todos. E fiquem em casa quem puder, né? Porque a gente também não pode falar fiquem em casa, sendo que às vezes as pessoas precisam, como os profissionais de saúde, sair de casa. Então, quem puder, fique em casa, higienize as mãos, lave com água e sabão e vamos torcer para que isso tudo passe. Uma boa noite a todos. Muito bem, estamos fechando essa live com chave de ouro. Duas profissionais muito especiais que falaram conosco nessa live. Meu agradecimento especial à Cíntia, à Tássia. Quero agradecer também a você, internauta, que participou da nossa live.
Quero agradecer a todos da comunidade Coronel Conrado Caldeira, escola onde eu atuo, aos alunos, aos pais, aos professores, aos funcionários que estão nos assistindo. Quero agradecer aqui especialmente ao DJ Pedro Pérez, meu grande amigo que nos ajudou aqui com essa estrutura. O nosso muito obrigado, Pedro. E também quero aqui dizer a vocês que reflitam. Acho que é um momento que estamos vivendo todos juntos, de muitas mudanças, e a reflexão sempre é o melhor caminho. A reflexão, o diálogo e uma boa conversa sempre. Quero me despedir de vocês, desejando uma boa noite e que possamos nos encontrar na nossa próxima live. Um beijo, fiquem com Deus.